Uou! Tá começando mais um episódio do PQI, o Porquê Invisto Em, uma tese, uma ação, papo retíssimo. E hoje o papo vai ser sobre um ativo que a gente ainda não falou aqui no PQI, que tá dentro de um setor que costuma ser, de certa forma, querido, tem uma característica ali, um pezinho defensivo, mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a tese desse papel em específico com uma pessoa que manja demais, que é o Raul Cavendish. Raul, seja muito bem-vindo ao PQI. Quem é você no mercado em 30 segundos? Opa, valeu, Colasso, valeu pelo convite. Bom, eu estou no mercado aí desde 2012. Curiosamente, comecei minha carreira na semana da MP579, então já comecei no setor aí com bastante emoção. Já trabalhei tanto em buy side quanto sell side. Estou agora na XP faz 2 anos e meio aí, sempre com o pé no setor elétrico e outros setores regulados aí. Boa, boa. E hoje você tá lá dentro da família Long Term, não é isso? Exatamente, é. É Perfeito. o irmão mais novo, né, da família Investor. A gente tá aí, vai fazer quase 2 anos, 3 anos de fundo agora, então a gente tá aí começando a nossa história. Boa, boa. Muito bom. E só uma curiosidade aqui pra galera. Lá atrás, na Rico, eu fiz um vídeo junto com o irmão do Raul, com o Rui Cavendish. A gente falou de China, o cara manja tudo, tá lá em Londres. A gente fez um programa super legal e ele já falava que o Raul era a parte inteligente da família e tá aqui para fazer um programa com a Bom, gente. ele mora em Londres, eu em São Paulo, né? Então fica aí a dúvida. Tirei as suas conclusões. Boa, boa. Bom, o papel que a gente vai falar hoje, né, ômega, ômega 3, a gente gosta aqui no PQI de sempre começar por uma parte mais educacional, porque a gente não sabe em que página tá todo mundo que tá vendo a gente aqui. Então, para começar, Raul, como que ela ganha dinheiro? Fala um pouco pra gente da história dela. A Ômega, ela é uma geradora renovável, né? Então ela tem no portfólio dela de geração só ativos renováveis, que é basicamente hoje eólica, solar, e ela tem um pouco de PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas, né? Não é Belo Monte, Itaipu, são pequenas centrais hidrelétricas que são usinas menores, de menor porte. Basicamente ela tem lá um portfólio de energia que ela pode vender, ela vende essa energia. Ela tem dois caminhos para isso. O primeiro caminho é via leilão no mercado regulado, que é basicamente as distribuidoras de energia, né? A Enel, enfim, a Light, enfim. Elas vão lá e entram no leilão e pedem o quanto de energia que elas querem, e você entra num leilão competitivo de preço contra outros agentes geradores para determinar o preço que essa distribuidora vai comprar a sua energia. O segundo caminho é o caminho de mercado livre de energia, onde você vai, enfim, você faz contratos bilaterais com grandes empresas, indústrias, enfim, todo tipo de agente que está apto hoje a estar no mercado livre de energia no Brasil. A Ômega vende mais ou menos 55%, 52% no regulado, em contratos de longo prazo aí, que vão até 2040 e poucos, e mais ou menos 40%, 45% no livre, que são contratos aí de diferentes durações. Pode ser contrato de alguns meses a dezena de ano. Então, basicamente, ela tem esse portfólio de energia que ela contrata. Acho que vale também falar que, enfim, acho que como ela ganha dinheiro, essa é, né, a receita que ela gera. Mas como a Ômega ganha dinheiro, né, onde a gente gosta de ser sócio da Ômega, é no desenvolvimento. A Ômega, ela se mostrou no tempo sendo um excelente desenvolvedor de projeto e construtor, né? Então, a Ômega tem um time dentro de casa que vai prospectar terra, tem lá um time de engenharia, de dados, enfim, robusto para medição de vento, enfim. Tem um time muito capaz dentro da companhia que consegue fazer uma curadoria de bons projetos, projetos que a gente acha que são os melhores retornos de Greenfield, né, que são novos projetos dentro do setor de renováveis. Interessante, porque geralmente, né, a parte de projetos, ela é tratada com uma cautela maior, né? Geralmente transmite mais risco, por conta de CAPEX, etc e tal, e aqui está sendo um ponto positivo, interessante. Mas
Bom, você já deu até uma palhinha, um gancho aí do porquê que vocês gostam de ômega, né? Mas por que hoje é uma das principais posições de vocês? Qual que é a tese de investimento por trás? Legal. Acho que assim, vale a pena a gente começar contando um pouco de quando a gente começou a investir na Ômega, qual que era o contexto e como a gente chegou até aqui, tá? Então a gente começou a investir na Ômega em agosto de 20, mais ou menos. E lá a Ômega era simplesmente Ômega Geração, né? Então o que acontecia? Você tinha um veículo listado que era a OMGE3, que era a Ômega Geração, que ela só era dona de ativos operacionais. Então ela tinha uma empresa irmã, Ômega Desenvolvimento, que fazia o desenvolvimento dos projetos e uma vez o projeto pronto, ela vendia esse projeto a um bom retorno para os minoritários de Ômega Geração. A gente já gostava dessa tese, mas ela era uma posição pequena, porque o conceito da Ômega naquele momento era sempre uma ação que negociava a um preço bem justo, ou às vezes até a prêmio, e aí ela emitia ação cara para pagar um projeto mais barato. Ela gerava valor nesse movimento de comprou um projeto emitindo ação cara e incorporando com um retorno melhor do que o preço da ação. Isso gerava valor para o acionista minoritário, então esse jogo funcionava. Mas a gente via que a trajetória de crescimento nesse modelo Ômega Geração, ele não nos permitia ter uma posição muito relevante, tanto por preço quanto pelo conceito da coisa. E de lá para cá, enfim, a Ômega Geração, né, os controladores da Ômega Geração propuseram uma fusão dos dois ativos, né, da Ômega Geração, que era o veículo listado, com a Ômega Desenvolvimento, criando assim Mega 3, Ômega Energia. Enfim, acho que teve foi um processo conturbado com o mercado, a ação sofreu, tem uma discussão ali de comunicação, do management com o mercado, enfim, acho que teve uma turbulência, que a ação foi caindo, a gente estudou bastante na época, a gente esteve bem presente no processo inteiro, e a ação foi caindo, a gente não via elementos que justificassem essa desvalorização vis-à-vis o valor econômico dos ativos. Então a gente foi construindo essa posição ao longo do tempo, ganhando conforto de que a transação foi conturbada sim, mas de que não houve destruição de valor econômico, e a gente foi vendo o preço de Ômega ficar cada vez mais interessante, e hoje a gente olha para esse ativo com uma taxa de retorno aí próxima a IPCA mais 12, para colocar em contexto, na taxa de retorno, é como se você olhasse lá para uma dívida, uma debênture, essa debênture me paga IPCA mais 6. Quando eu digo IPCA mais 12, é o mesmo conceito. Hoje eu comprar Ômega deveria me render no tempo IPCA mais 12% ao ano. E é um preço que a gente acha que eu quero, né, comprar aqui para meus avós, entendeu? Uma geradora renovável, fluxo super previsível, contratado. É claro que hoje tem um risco de desenvolvimento, né, que eu vejo com bons olhos, eu gosto de ter esse risco se eu acho que os sócios que estão lá são bons o suficientes para fazer esse projeto. Provavelmente não deve voltar a negociar lá o IPCA mais 6, 7 que negociava, mas a gente hoje vê esse IPCA mais 12 aí como uma oportunidade enorme para a gente ser sócio de um desenvolvedor muito bom de projeto que pode continuar entregando bons projetos e crescimento para a gente aí nos próximos 3, 4 anos. Ou seja, pelo custo de oportunidade principal, né? Porque geralmente no setor de energia a mecânica para se falar do custo de oportunidade bem é essa, né? Em relação à NTNB ali mais longa, o título IPCA do Tesouro, quanto que ele está pagando frente à taxa interna de retorno, que é essa tira aí que você colocou de IPCA mais 12. Então hoje está mais ou menos uma proporção de 2-1, seria isso? É isso, eu prefiro até olhar como um spread, né? NTNB+. Então vamos tirar o IPCA da conta e vamos olhar para a NTNB. Se a NTNB longa, de duração parecida, está uns 5,5%, 6%, a Ômega está aí com 6 pontos percentuais de spread, vamos colocar dessa maneira. Que é um spread muito acima do histórico do setor, até para, enfim, empresas que são muito baratas. Acho que o setor enfrenta hoje valuations que a gente provavelmente nunca imaginou que poderiam acontecer. Acho que várias empresas muito boas estão negociando a descontos versus a NTNB, que lá atrás, até em momentos mais conturbados de Brasil, não negociavam, mas a gente olha assim o retorno de Ômega como muito exagerado, e aí a gente, né, por que a gente acha que hoje, né, como eu falei, tá tudo tão barato que você pode escolher o que você quer ter. Você não vai comprar só porque tá barato. A gente acha que
A Ômega é uma empresa hoje que ela vale mais ou menos no mercado 6 bilhões de reais. Então, quando a gente pensa no valor presente, então assim, vamos supor, ela faz um projeto para mim de 100 mega, que vai me dar, vamos supor, 100 milhões de reais. Ela gerar 100 milhões de reais de valor para o acionista é muito mais relevante do que uma empresa que vale 15. Então ela está num tamanho onde um projeto que ela desenvolve de maneira bem sucedida é muito relevante para a tese. Ela está num setor que tem passado por diversas transações no mercado privado, então a gente viu empresas listadas comprando players privados com características muito parecidas com a Ômega, até transações de mercado privado com mercado privado, e se eu colocasse o valuation implícito dessas transações no preço de Ômega, amanhã a Ômega teria que estar valendo 65% mais do que ela vale. E como a gente tem lá acionistas que a gente acha que são muito inteligentes e finanças é um fator preponderante na tomada de decisão deles, eu acho que tem um caminho aí de eles pensarem em todas as alternativas estratégicas. Eu não tô longe de afirmar aqui que a empresa está à venda, mas eu acho que a Ômega se coloca numa situação muito boa de um mercado, talvez o único mercado que ainda siga aquecido no Brasil, de M&A, estando a um preço muito descontado, com um time muito bom, com um pipeline que é nesse portfólio de projetos, o maior portfólio de projetos hoje do universo de listadas. Ela tem 6 GB de projeto e hoje ela tem 2 GB operacionais, então ela tem 3 vezes a capacidade atual da companhia em projetos a serem desenvolvidos. Acho difícil ela desenvolver tudo, mas se ela dobrar a companhia já é assim, muito valor a ser gerado. Então, assim, eu vejo muita opcionalidade de carregar esse ativo nesse preço. Com um time que eu acho que segue fazendo um trabalho muito bom, onde a gente gosta de ser sócio das empresas, que é no operacional. Acho que o time que está lá é o melhor time de renováveis do Brasil. Boa. Essa questão de opcionalidade é interessante, né? Porque é sempre aquela ponta da tese que o analista não consegue colocar na planilha, né? Aí se torna uma opcionalidade, não dá para fazer conta em relação a isso. Mas migrando para a parte das contas, em termos de múltiplo, o que você está enxergando hoje? Então ela negocia aí mais ou menos esse PCA mais 12, né? Para ser mais preciso, 11,7. Se eu vou olhar para EV/EBITDA, tá na casa dos 9 vezes e meia. Aí price to earnings, né? O PI já é um número mais alto porque hoje ela tem pouco lucro. Tá? Ela está muito alavancada ainda, que ela é uma empresa que desde o IPO de 17 até agora, ela multiplicou por 4 a capacidade instalada. Então, naturalmente, né, o setor elétrico é um setor onde você financia os projetos com muita dívida, né? Uma proporção ali de 20%, 30% capital próprio e 80%, 70% dívida. Então, hoje, a despesa financeira dela ainda é um componente muito, muito relevante para o lucro, né, que vem abaixo do EBITDA. Mas se você olha para o EV/EBITDA dela de 9,5, transações aí de mercado privado tem rodado na casa de 11 vezes, 12 vezes, 13 vezes. Então ela está bem descontada. Se você olhar de diversos ângulos, é uma empresa super descontada aí versus o que a gente tem visto. Agora, a gente falou aqui um pouco sobre a parte mais positiva, né? Mas só para a gente não ficar só no céu de brigadeiro, imagino que a parte de projetos seja realmente um desses pontos, mas onde você enxerga, assim, riscos que, putz, se pegar ali, pode fazer você mudar de opinião? Eu acho que, com certeza, né, desenvolvimento de projeto. Hoje a empresa está construindo 2 projetos que parecem estar bem endereçados, né, mas até você entregar eles, imprevistos acontecem. E hoje, né, até parafraseando um pouco a companhia, eles acham que o mercado de M&A ficou um mercado muito apertado de retorno. A conta não fecha muito para você comprar. Então, de fato, eles estão com as atenções voltadas para desenvolver projeto. E aí a alavancagem pega muito. Hoje a empresa é alavancada, a natureza dela é ser alavancada no tempo, mas ela corre um risco dela não conseguir desenvolver os projetos numa janela que acho que é muito boa para o setor de renováveis por falta de capital, tá? Então, assim, tem um caminho onde a ação aprecia e aí o mercado volta a ser um sócio que aposta que a empresa é uma boa desenvolvedora de projeto e quer participar dos retornos com ela.
E aí acho que tem uma redução de risco de capital aí, mas tem esse risco hoje de alavancagem, que é ela não conseguir desenvolver projeto, acontecer algum acidente num projeto que não pode acontecer, porque a margem de segurança hoje é baixa para ela conseguir comportar algum acidente num projeto, né? Ou atraso de obra, ou um estouro de obra. Então, acho que esse é o primeiro risco. O segundo risco que, enfim, extrapola um pouco para o setor inteiro é a discussão de preço, né? De longo prazo, tá? A gente, aqui, analista do setor, a gente tem tido muita discussão sobre esse assunto, porque o que acontece, né? A abertura para o mercado livre de energia tem acontecido, né? Então, cada vez mais clientes de distribuidoras que não podiam ir para o mercado livre podem ir. E é natural essa migração pela diferença de preço. Hoje a distribuição ela arca com boa parte dos subsídios cruzados do setor elétrico. Enfim, quem paga a tarifa da distribuição é tranquilamente 30%, 40% maior do que a do mercado livre. Tá. E tem muita gente com muita capacidade, muito projeto no setor. Então hoje você tem lá de projetos na ANEEL de renováveis 3 vezes a capacidade instalada do Brasil. Tá? Então vai ter uma enxurrada de gente, de player querendo fazer projeto. Tem essa migração de mercado livre que ela acontece, mas ela é menor do que o que você tem de oferta de projeto. Você tem por exemplo, uma privatização de Eletrobras que também vai trazer mais energia para o mercado livre. Então tem uma discussão de qual é o preço de longo prazo de energia no mercado livre. A depender do preço, os projetos se viabilizam ou não. Para mim, um atenuante é que eu acho que, como a Ômega, até se você falar com outras companhias, a Ômega tem um melhor retorno prospectivo, ela deveria ser ainda aqui, tem a maior chance de desenvolver projetos com retornos saudáveis. Mas, se o preço descasar do custo de você levantar um projeto com uma remuneração adequada, eu acho que começa a se criar um ponto de interrogação nessa história de crescimento, e aí eu acho muito mais difícil essa tese de apreciação, de crescimento, né, do operacional. E para ela é super importante a partir do momento que ela é mais alavancada, né? Não está gerando lucro agora, né? O lucro menor, tá? Então, assim, ela é meio que uma tese ela é uma tese de growth, né? Dentro do setor elétrico, um negócio diferente. Isso faz parte muito da nossa filosofia como gestor aqui. A gente criou meio que um framework aqui de como a gente gosta de investir em infraestrutura. Acho que é um tripé que a gente procura, que é pessoas / cultura excepcionais, pessoas obstinadas, 100% dedicadas ao que elas fazem, um histórico impecável de alocação de capital, que quando a gente olha para tudo que a Ômega fez, a gente acho que não tem nem com quem não gosta hoje do case vai dizer que a alocação de capital foi um problema na história dela. E o mercado que cresce, uma empresa que tem chance de ganhar share nesse mercado que cresce. E a gente traduz isso por nossa crença de achar que ela é uma excelente desenvolvedora de projeto. Então a Ômega tem esses 3 elementos que a gente procura, todos os outros cases que a gente vai ter aqui de infraestrutura provavelmente vão ter esses 3 elementos, ou 2 muito fortes e um que pode te gerar mais dúvidas, mas é daí que vem a nossa convicção na tese, é uma tese de crescimento com pessoas boas, com histórico de alocação de capital excepcional. Agora, a gente vive um ambiente, você fez um comentário ali perfeito, né? Tive um ambiente onde muita coisa na Bolsa Brasileira hoje está negociando a um patamar de preço interessante, né? Mais barato, descontos para todo lado. E, ao mesmo tempo, a gente vive um quadro de... A conjuntura econômica no mundo tá difícil, né? Aqui no Brasil também. Nossa inflação é uma inflação que, enfim, tá bem elevada. A gente ainda não tem muito horizonte de até onde ela começa a diminuir, né? A gente tem uma taxa de juros alta também nesse momento, que também ainda não tem um horizonte muito determinado, pelo menos não vias de Banco Central, né? De quando ela começa a cair, torna o ambiente de investimento mais complexo. Geralmente, as pessoas estão procurando fazer as provas mais fáceis, digamos assim, evitar um pouco mais esses negócios alavancados, já que tantas empresas brasileiras fizeram um dever de casa
de uns anos para cá, de reduzir a alavancagem, etc e tal. Que te dá esse trigger de tanta confiança em investir num negócio como esse, de crescimento alavancado num cenário complexo desse? Acho que é ótima pergunta. Eu vou começar pela parte, né, custo de capital aí, que é taxa de juros. Assim. Quando eu olho para as empresas mais bem-sucedidas do setor elétrico, são as empresas que, de certa maneira, foram contracíclicas, né? Elas investiram quando ninguém queria. Foi ali que você gerou muito retorno. Eu nem sou advogado desse caso aqui para renováveis, acho que ainda tem muita gente querendo investir no setor, acho que não falta capital para hoje esse tema de renováveis globalmente, e no Brasil não é diferente, acho que é até um pouco até mais exagerado, de certa maneira, mas a natureza do negócio de renováveis e transmissão de energia, acho que distribuição foge um pouco ao caso, quando você faz um project finance, né, que você monta o projeto, você levanta o capital para desenvolver o projeto e você entrega ele, a alavancagem ela é naturalmente alta, tá? Você começa a empresa com um ativo com uma alavancagem de 5, 6 vezes, e esse negócio desalavanca muito rápido, porque o que é? Você tem todo o investimento nos primeiros 3 anos, 2 anos, e depois você só tem geração de caixa. Né, o investimento, para você fazer uma eólica, você tem que investir tudo no começo e você não tem manutenção ao longo do caminho, você tem muito pouca manutenção. É um ativo aí que requer muito pouca intensividade de capital ao longo do ciclo de monetização dele. Então, eu vejo a Ômega como uma história, mais como um desejo dela de continuar alavancada por querer aproveitar as oportunidades do que uma dificuldade de eu enxergar ela desalavancando no tempo se ela parasse de crescer hoje. A desalavancagem dela deveria ser natural no tempo, mas eu prefiro que ela continue alavancada, porque isso vai me dizer que ela está crescendo, entendeu? Ela está pegando o dinheiro que ela está gerando dos ativos que já estão performados, né, os ativos operacionais, e reinvestindo em outros bons projetos com retornos muito melhores do que o próprio CDI hoje. E aí acho que renováveis tem outra vantagem, né, que são as criações do Brasil, que tem muito financiamento subsidiado, né? Então, o custo da dívida de boa parte desses ativos renováveis é, assim, infinitas vezes menor do que o CDI. São dívidas aí de PCA mais 2, PCA mais 3, PCA mais 4. Se você vai para o mercado, né, de debênture, aí já vai mais para um IPCA mais 6. Então, as renováveis têm esse benefício de estar um pouco descasada do movimento da Selic no custo, na despesa financeira no curto prazo, apesar da Ômega ter um pouco a nível corporativo, mas boa parte do estoque de dívida dela não oscila junto com o CDI. Claro que se o CDI está subindo, quer dizer que a inflação está alta, mas ela tem um hedge natural que, né, a receita dela é inflacionada, ela não corre o risco de descasamento de inflação de receita com dívida. Ela consegue fazer o repasse, né? É contratual, na verdade, né? Então não tem nem discussão. Perfeito. O que justamente traz bastante a segurança para o investimento no setor, né? Por isso que todo mundo fala que o setor é um setor que, na média, é mais seguro. Bom, bem interessante. Acho que a gente passou por todos os pontos aqui da tese. Foi bem didático. Eu gosto assim, quando o negócio é ponto, entendeu? Pontual. Direto e reto. Passou a faca. Muito bom, Raul. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente para falar de Ômega. Vou deixar você colocar o seu recado final para a galera aí. Tá bom, obrigado, Colosso, aí pelo convite. Fico à disposição e quem quiser falar mais de Ômega, estamos aí à disposição. A gente pode fazer uma trocação de ideia aí, de prós e contras. Acho que é super saudável, até para estressar aqui minha tese de investimento. Você sabe que tem uma coisa... Você abriu aí para discussão, provavelmente vão te chamar, porque eu descobri esses dias que muitos profissionais do mercado financeiro escutam o PQI para até iniciar a cobertura, cara. Vieram me falar, o buy side, galera de fundos aí escutando lote do PQI para iniciar a cobertura. A gente ajudando o mercado aí, muito bom. E se você quiser conhecer um pouco mais também sobre o trabalho lá da galera do XP Long Term, é só você acessar aí a sua conta da XP, da Rico, os fundos estão disponíveis por lá. Você também pode ir lá
nos canais oficiais da XP Asset, que você consegue encontrar o trabalho deles por lá, a cota, etc., todas as outras informações do fundo. Fechou? Bom, a gente vai ficando por aqui. Vocês sabem que PQI tem toda semana. Na quarta que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, abraço.